Não, mas você não vai. Ele não vai estar lá. Você vai. Não é assim. Ah, mas aí também, né? Você entendeu. Qualquer lugar só passear é perigoso. Daqui para sua casa é perigoso, dependendo do jeito que você for. Mas a gente, para andar num lugar, a gente tem. Geralmente, esse lugar que você não conhece, tem um guia, tem toda a orientação, tem um horário, tem um limite. Mas é comum. Então, aquela fumaça lá que sai, ela está carregada eletricamente. Vai dar bastante raio, é comum. Esté! 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 Você está dormindo hoje, na hora que você deitar na cama, você já sonhando, você vai lembrar dessa voz lá no fundo, lá no subconsciente. Esté! 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 Você fala, nossa, não é possível. Já contei a história aqui, né, do número repetido. Número repetido que eu fiquei falando numa aula, a menina sonhou com isso, passou raiva. Oi! Pode? Não, agora você vai pagar. Minha nojenta fez eu deixar o trem ali. Não seja igual a ela, por favor, viu? Vamos lá agora, sem zoeira aí. Força magnética aí. Só para adiantar, eu vou finalizar essa lista com vocês. E meu objetivo, é igual eu já comecei lá no terceiro A lá, é a gente fazer algumas revisões para o Enem, certo? Lembrando o seguinte, isso aí vai estar na prova de vocês, e o que eu passar de revisão também vai estar. Claro que eu não sei como é que vai ser, porque nós tem 77 feriados agora, né? Para frente. E alguns vai cair nos dias da nossa aula, outros não. Uai, em qual planeta? Ah, então beleza. Demorou a entender. Continuando. O que é uma força magnética? Como que ela acontece? Então vamos analisar. A primeira coisa é o seguinte. A gente está estudando aí, a gente estudou um período sobre magnetismo. Viu que todo ímã tem um lado norte e um lado sul. Beleza? O campo magnético sai do norte e vai para o sul. Depois, mais para frente, que é o que eu comentei com a Dayana ali, foi o seguinte. Quando a gente tem corrente elétrica, a gente gera campo magnético. Beleza? Toda vez na sua vida, acabou agora. Tudo que tem energia elétrica gera campo magnético. A gente gera campo magnético, porque a gente tem eletricidade. A da Esté está um pouco baixa ali. Emissão concedida. Mas a gente tem energia elétrica. Porque tem os elétrons fluindo, faz ATP, piruvato, blá, 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 tá, pra você estar lá com menos preguiça possível. E aí na força magnética é um caso seguinte. Alguns momentos, você pode ter um ímã, vou fazer um exemplo básico, que pode ser um ímã em formato de U. É aquele que eu trouxe. E incrível pareça, quebrou. Macumba. Deus. Será por quê, né? A inveja me persegue. Fale mal, fale bem, fale de mim. Oi. Ah, não é possível. Vou ficar feliz? Ah, não, que bom então. Que basta a tristeza que o mundo já transfere. Ah. Então vamos lá. Ah, não, menos também, né? Choque do cobertor é menos. Não. É isso. Não, mas isso aí é lá na. Já falou lá no início do ano, isso é eletrostática. O vulcão. Lá também no vulcão é eletrostática. Peraí. Vamos só organizar. O núcleo da Terra está cheio de cargas positivas, ferro e níquel. São cátions, são elementos que perdeu o elétron, ele sobe. Lá em cima fica cheio de carga positiva, do vulcão lá na fumacinha. A nuvem cheia de carga negativa, dá o raio. Por que acontece o raio? Por causa de indução eletrostática, é um processo. Lá na sua coberta
da OVG lá, a sua cobertinha de cheia de lã, na hora que você puxa ela lá, você está fazendo eletrização por atrito. Ela vai dar uns estralinhos, se estiver bem escuro, você vai ver uns branquinhos, é normal. A luz, porque libera fóton, é normal. Isso não é nada, meu Deus, vou casar amanhã. Não, nada disso. Ali na traseira do caminhão, quando isso acontecer, eu vou ganhar na Mega. Nada a ver. Nada. Viu? Ah, a partir de agora eu sou super choque. Não, meu filho, é normal. Bem? Certo? Ou quando você encosta na pessoa e toma choque também, é eletrostático. Isso aí a gente vai viver isso o resto da vida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fala. Tá falando de energia aí. E a energia 10 ela gruda a pessoa. E a 220 ela arremessa a pessoa. E aí? Potência, né, velho? Potência. Potência. Potência, ela é mais potente. 220. Nós vamos falar daqui a pouco. Não, ele falou é o seguinte: 110 segura e 220 não. Ela te dá um tapa, te joga mais longe. Mais potente. Mais potente, brother. É igual 300. Você pegar uma 10 mil volts. Já era. Só o tiçãozinho depois. Certo? Agora olha isso aqui, ó. Força magnética. O campo magnético, ele sempre sai do norte, Jacão e Nicão. E vai para o sul. Beleza? Só que aí tem um detalhe. Aqui dentro do ímã, nessa parte aqui, ele vai ser assim, ó. Ele vai sair do norte e vai para o sul, reto. Ele não vai fazer curva. Para quê? Concorda comigo? Então, ele vai retinho, bonitinho. A natureza vai procurar o menor caminho possível. O que é isso? Foi permissão concedida. Meu Deus. Este momento aqui, ó. Este momento aqui, ó. Eu chamo isso de campo magnético uniforme. O que é um campo magnético uniforme, Daiane? Finge que isso aqui é o vídeo lá que você viu lá no Instagram. Foi Instagram ou TikTok? O vídeo que você assistiu foi no Instagram ou TikTok? Ó, isso aí. Finge que isso aqui é o vídeo lá. É outra explicação agora. O cara era branco ou white? Ou black ou white? O cara que explicou. Era só voz? Aqui tem a pessoa. Melhor ainda, a interação. Black. Para combinar para Black Friday daqui a uns dias. Presta atenção. Toda vez que você tiver o campo magnético fluindo bonitinho, paralelo, retinho, a gente chama de campo magnético uniforme. Certo? Alguns exercícios podem trazer essa situação, mas a maioria deles vai trazer isso aqui, ó. Não é uniforme. O uniforme está retinho, padrão. Por que vocês usam uniforme? Para ficar padrão. O uniforme, a palavra. Beleza? Vamos fazer algo aqui, ó, uniforme, tudo igual. Beleza? E aqui, vamos imaginar o seguinte: o campo magnético está indo do lado esquerdo para o direito. Então, aqui também eu tenho um campo magnético uniforme. Você pode ter um caso também, assim, ó. O que é X mesmo, nós dois esses dias? Bolinha com X. Entrando ou saindo no plano? Entrando no plano. Você pode ter isso aqui também, ó. O B é campo magnético. Tá todo mundo entrando no plano. Ou você pode ter isso aqui também, ó. O que significa isso? Saindo do plano. Quem está saindo do plano? O campo magnético. Beleza. Onde entra a força magnética? A força magnética, ela entra quando eu lanço um elétron dentro desse campo magnético. Como assim? Eu tenho um campo magnético passando, uniforme. Eu vou lá e faço isso aqui, ó. Pego uma partícula, um elétron,
Pega um elétron e fala assim, ó, vou mandar ele aqui, ó, pá, aqui no meio aqui, ó. A grosso modo, seria uma ideia o seguinte, você tem um rio lá, você fala, vou atravessar assim. Quando você entrar dentro do rio, o que vai acontecer? Não, vamos imaginar que não vai afundar, não. Vai começar a ser arrastado. Vai acontecer a mesma coisa. Seria o campo magnético uniforme, fosse uma correnteza. Tá tudo bem aí, Gabriele? Tudo bem aí? Absoluta? Total? Continuando aqui, então. Imagina o seguinte, eu tenho um elétron, eu falo, vou mandar ele aqui. Aqui fosse como uma correnteza e aqui uma pessoa. Ed externo. Vou mandar externo rio lá para ela. Continuando. Aí eu mando a partícula aqui, ela não vai atravessar retinho. Ela vai sofrer um desvio, ela vai ser empurrada para o lado. Professor, o que isso vai mudar na minha vida? Se você fazer engenharia elétrica, melhor. Se você foi curioso lá na sua vida e pegou um motorzinho no carrinho, quebrou ele, você viu que tinha 2,5, um negocinho metálico com um negocinho estranho lá de ferro e uns cobrezinhos enrolados. Ali entra a força magnética. Quando você pega o litificador, lá não tem imã não, mas lá tem um amaranhado de cobre enrolado lá, que quando você usa ele muito tempo, é normal ele esquentar e grudar um no outro. Aí você leva no carro, não, isso aqui tem que consertar mais, compra um novo. Porque o certo é eu tirar todo o cobre, que grudou um no outro, e enrolar um fio de cobre de novo. Vai ficar muito caro, não compensa não. Você vai lá e compra parcelado, que é muito melhor, mais barato para você. Então, todos os motores elétricos que tem fio de cobre, alguns vai ter ímãs pequenininhos, igual esse que eu dei o exemplo do carrinho de controle remoto, outros na nossa vida não tem, só é o fio de cobre enrolado. O fio lá da máquina sua que você põe para lavar roupa, ou não, né? Talvez em sua mãe, lá tem uma máquina, lá tem um cobre também, lá entra a força magnética também. Ventilador. Então, o contexto para iniciar a entender começa aí. Claro, você vai entender isso com mais contas, com mais magnitude de compreendimento, quando você fazer uma engenharia elétrica, você tem que estudar magnetismo de novo, você vai estudar mais aprofundado, eletricidade mais aprofundada. Engenharia elétrica, dá dinheiro, viu? Estuda, dá dinheiro. Seu futuro é eletricidade, você vai estar no meio disso aí. Então se liga. Eu tenho um campo magnético, ele está indo para uma região, numa orientação, eu vou lá e mando a partícula eletrizada. Aí ela sofre uma força magnética, como se fosse uma correnteza arrastando ela. Beleza? Certo? E aí no seu materialzinho aí, de cara você tem uma equação. Como você calcular a força magnética que essa partícula eletrizada vai sofrer? Primeiro, a força, qualquer força que vocês dão em física é em Newton, a unidade de medida é Newton. Aí você tem força magnética aí, que é a equação, é igual. O que tem aí depois? Carga elétrica vezes velocidade. A carga elétrica, a velocidade que você mandou ela lá dentro, você mandou ela mais devagar, mais forte, médio, não interessa. Vezes o campo magnético, que é o B, vezes o seno de θ. Seno de θ. A carga elétrica é a carga que você vai mandar lá dentro, ela tem um valor, a velocidade é a velocidade que você mandou lá dentro. O B é o campo magnético que ela está sendo inserido, ele pode ser fraco, forte, não interessa. A gente mesmo, nesse momento, a gente está inserido no campo magnético fraco. Qual o campo magnético que a gente está inserido agora? Nesse exato momento, todos nós. Campo magnético da Terra. Por isso que a gente usou a bússola. Né? O que é o seno de θ? É o ângulo que a partícula vai entrar aqui. Não se preocupa que a gente tem somente 4 casos. 2 resolve de um jeito, 2 resolve de outro e está tudo tranquilo. Beleza? Primeira coisa que eu quero que a gente analisa é o seguinte. Eu tenho um campo magnético, quando eu mandar a partícula, eu tinha que saber como que ela vai desviar. Se é para a direita, se é para a esquerda. Porque se eu mandar aqui, a ideia é, não, ela vai vir para cá. Se eu for analisar como uma correnteza lá que eu falei para vocês. A correnteza está passando e eu vou entrar assim. Então logo eu vou ser empurrado no rumo da correnteza, certo? Só que aí, se você mudar de página aí, você tem a regra da mão esquerda, esquerda, esquerda. Cadê a folhinha?
Responsável. Também é responsável. Muda a página, Ilho. Deus do céu. Senhor Deus, nos proteja dessa... Nossa, mudar de página! Ela virou a folha inteira. Senhor Jesus, nos proteja todos os dias dessa preguiça enorme que isso aí está. Que não transmita via Wi-Fi para ninguém, nem Bluetooth. Aí, meu Deus do céu, o YouTube vai derrubar meu vídeo. É assim, ó. Beleza? Você não sabe olhar 3D não, minha filha? Exame de vista. Jesus amado. Pode ir no cinema 3D não, não adianta. Pôr o óculos para quê? Esse tudo 2D é o normal. Se sua casa mesmo é mais barato. Nossa. O cara vai entrar no assunto. O cara vai entrar no assunto. Nossa. É cobrança. Não vou pagar eles, não. Então vamos lá. Pode ir. Só tá preguiça essa menina hoje. Pra lá. Regra da mão esquerda. A gente fez a regra da mão direita, de novo. O dedão acompanhava o sentido da corrente elétrica, o dedo sendo dobrado me diz o campo magnético. Regra da mão direita. Agora a gente vai usar a regra da mão esquerda. Como é que eu faço a regra da mão esquerda? Se você olhar na folhinha aí, o polegar aí, ele indica alguma coisa. O que está escrito aí? Qual que é a letrinha que está aí? É o FM, que é a força magnética. O indicador está indicando o quê? O B é o campo magnético. E isso aqui é o V, que é a velocidade. Agora olha isso aqui. Ah, tô velho já. Não, ele tá preocupado comigo, não. Ei! O campo magnético não tá indo para cá, para a direita? O indicador é por rumo do campo magnético. Indicador. A partícula não foi lançada com velocidade aqui para cima? Então, esse dedo obsceno aqui acompanha a velocidade, certo? Então, para onde está indo a força magnética? Aqui o polegar está sendo puxado para lá dentro. De novo. Isso, desse jeito aqui, ó. Se o exercício te perguntasse para onde está indo a força magnética, neste caso aqui, para dentro do plano. A partícula, na hora que ela foi lançada dentro do campo magnético que está passando para lá, ela está sendo puxada para dentro. Beleza? Vem mais para cá, o conhecimento dele aqui é mais 100%. Aí só chega um restinho aí no fundo aí, velho. Não, sério mesmo. Você entendeu? Por isso que a Jaqueline tá aqui, velho. A Lamar. Pegou a Lamar ou não? Que bom, que feliz. Continuando, Fábio. Cuida da sua vida, vamos lá. A regra da mão esquerda. O polegar indica a força magnética. O indicador, o campo magnético, ele está indo para cá. E o dedo obsceno aqui, ele fala a velocidade. Nesse caso, eu lancei ela subindo, certo? Então, eu faço isso. Eu pego a mão, eu faço girar ela, não faço... Não tem como fazer Roblox, desgrudar e... Não tem jeito, eu tenho que girar a mão. Então, o campo magnético está indo para lá, a força magnética para cima, a velocidade para cima, só que a força está puxando para dentro do plano. Então, essa partícula, que ela é lançada aqui, ela é puxada para dentro, assim, ó. Aqui, ó, só fazer com a mão. E se fosse para baixo? Agora, vamos ver se fosse para baixo. Se a partícula fosse lançada para baixo, né? Assim, ó. Ela entra com velocidade para baixo. O campo magnético está para cá, agora a velocidade é para baixo. A força magnética ia puxar ela para sua orientação. Está fora. Então, conforme ela vai entrando aqui no campo magnético, ela é puxada mais para fora. Entendeu? Então a força é menor e a velocidade também? Não. Já que vem a força para fora? Não tem nada de maior ou menor. Você só tem que entender o seguinte. Quando você tem um rio... Rapidinho. Quando você tem um rio lá, quanto mais você vai entrando no rio, mais ele vai te puxar para um lado. Porque a correnteza vai
bater na área lá do seu corpo, a tendência é ela vencer a correnteza, né? Pensando que ela sempre vai vencer. Tem casos que não vai vencer, claro. Aqui é o mesmo caso. Se eu mandar a partícula descendo, o campo magnético tem para lá, ela tende a vir mais para cá. Em vez dela descer retinho aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ser puxada para cá. Vou mudar de orientação de exercício. O campo magnético está para onde agora? Entrando no plano. Indicador, entrando. Vou imaginar que a partícula, ela está vindo daqui, ó. Ela está sendo lançada da esquerda para a direita. Então, indicador é o campo magnético para dentro. Dedinho obsceno aqui, a velocidade que vai para lá. Eu estou sendo lançando ela para lá. Só que ela vai ser lançada, ela vai ser puxada para cima. Quando eu lançar ela, o que ela vai acontecer? Ela vai fazer isso, ó. Ela vai fazer isso, ó. A partícula. Ela vai começar a desviar e ir para cá, ó. Ela vai começar a vir para cá, porque ela está sendo puxada para cima. Certo? Agora, olha que interessante. Já mereço um like já, né? Não? Então tá bom. E o que mais? Pois é. Agora, olha isso aqui que interessante. Olha isso aqui, ó. Velocidade V, indicador, o dedo aqui do meio, indicador, campo magnético, força. Então, a partícula lançada, ela está sendo puxada para cima, certo? Certo? Vamos imaginar que ela entra nesse campo magnético e continua sendo puxada. Você concorda comigo que ela vai fazer isso? Ó? Ela vai ser puxada, ela vai ficar o tempo inteiro assim? Não, ia só reto que tá aí. Não, ela não está sendo puxada para cima. Ela só não continua, não. Então, ela vai continuar. Até uma hora ela vai fazer o loop. Porque o tempo inteiro ela está sendo puxada para cima. Então, ela vai ser puxada aqui, vai ser puxada. Ela vai ficar fazendo esse movimento. Vai fazer uma espiral. E aí tem um detalhe que a gente tem que analisar se o movimento é horário ou anti-horário. No exercício ele vai te cobrar isso. Se o movimento ele vai ser horário ou anti-horário. Nossa Senhora. E vamos lá saber qual é qual. Jogar para vocês aí na internet. Oi? Não vai saber qual é qual. Então vamos analisar. Partícula, dedo indicador, campo magnético, dedo do meio para cá, força magnética para cima. Se eu lanço ela tende só a subir, ela está fazendo movimento horário ou anti-horário? Anti-horário. Agora, se ela estiver saindo do plano, que é nesse caso aqui, campo magnético saindo do plano, ela é lançada para cá, e aí a velocidade da partícula, indicador saindo do plano, ela já está sendo puxada para baixo, certo? Então ela vai entrar e vai fazer isso, ó. Até fazer uma espiral aqui no campo. É porque aqui só está um recorte, mas a ideia é ser imenso. E aí, quanto mais ela entrar aqui dentro, ela vai fazer uma espiral lá dentro, lá. E aí, esse sentido aqui é horário. Esse aqui é anti-horário. Certo? Certo? Ficou claro agora? Agora, olha isso aqui. Para valer o like. Aqui eu falei o sinal da carga elétrica é positivo ou negativo, porque nós estudamos lá no início, a gente viu que tem positivo e negativo. Eu falei? Isso aqui é para o caso, se a partícula é positiva. Professor, mas por que tem esse sinal aqui? Deixa eu tirar esse sinal aqui. Senão você... Tá bom. A carga é positiva. É porque é falta de elétrons. Então a partícula lançada lá tem mais prótons do que elétrons. Quando ela é positiva, ela vai respeitar isso. Quando ela é negativa, na regra da mão esquerda, em vez de você falar que a força é para cima, seria mesmo que você desplugar o polegar e colocar ele para baixo. A força fica no sentido oposto. Se liga. Eu peguei uma outra partícula, agora ela é negativa. Lancei aqui junto. Faça a regra da mão esquerda normal. Com a magnética entrando no plano, velocidade para cá. Só que quando ela é negativa, em vez da força ser para cima, agora a força é para baixo. Por quê? Ela é negativa. Então, a partícula negativa, ela tende a desviar, nesse caso aqui, ó, indo para cá. Qual o sentido? Horário. Ela vai fazer uma espiral lá dentro. Quando ela é lançada aqui nesse outro campo aqui,
Campo magnético saindo, velocidade, meu Deus, e agora? Não, a velocidade tá para cá, ó. Aqui, achei. Velocidade, campo magnético. Em vez de ser a força para baixo, como ela é negativa, a força é para cima. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Movimento anti-horário. Detalhe extremamente importante. Você tem que analisar se a carga é positiva ou negativa. O que vai mudar? A força. Se ela é positiva, o polegar está certinho. Se ela é negativa, você só muda a orientação dele. Não tem como fazer isso aqui. Só se eu editar o vídeo, né? Isso é estranho, né? Pô, o dedo quebrado. Certo? Certo? Mas você vai falar quando é negativo e positivo? No exercício fala. Ele tem que te falar. Ele vai te dar o valor. Se o valor ele deu positivo, você sabe que ela é positivo. Se ele colocou menos antes, é negativo. Tem um número 1 aí, vamos resolver. O que está escrito nele aí? Vou ter que fazer chamada aqui também. Fica olhando para mim não, Esther. Tô com medo desse trem. Senhor Jesus, nos proteja dessa preguiça enorme que está nos adolescentes de hoje. Essa descrença, essa falta de viver, esse desânimo que está presente no meu dia a dia. Rapaz, eu acho que eu já tô... Mas todo dia eu convivo com isso aqui, eu acho que eu já tô blindado já. Essa bagunça em estar na casa suas aqui, ó. Isso aqui é o 6, viu? Tem que deixar tudo bonitinho. Vocês, vocês ficam aqui. E aí, o que está escrito no número 1? Olha só, destruir a escola. Trem seus, viu? Eu vou cortar essa parte, quer ver? Eu preciso falar. E aí, número 1, lê aí. Uma carga elétrica que é negativa entra com velocidade v, numa região onde existe um campo magnético que está indicando com o símbolo 3, representa um vetor entrando no plano dessa coisa. A alternativa que indica o vetor na direção e sentido da força magnética no exato instante no qual a carga entra na região do campo magnético, com o vetor velocidade na posição horizontal, conforme está indicando a figura. Certinho. É esse aqui, né, que você leu. Não sei nem se dá para enxergar ali, não tem como desligar essa luz. E pronto. Mas dá para ver ali. Esse exercício aqui, ó. Ele falou no início aqui, Fábio, ó, que a carga é o quê? Ah, olha aí, ué. Negativa. E aí o campo magnético é o quê? O campo magnético. Aqui, ó, campo magnético, B. Extante de X, isso significa o quê? E aí a carguinha, ela tá com essa velocidade entrando aqui, ó. Alternativa que indica o vetor, direção e sentido. O que é vetor mesmo, professor? Vetor, em física. Tem um vetor lá do meu malvado favorito, mas o vetor aqui em física é tudo que tem direção, sentido e módulo. Lembrando que direção é uma coisa e módulo é outra. Perdão, falei errado. Lembrando que direção é uma coisa e sentido é outra. Qual que é a diferença mesmo? Tá desde o primeiro ano comigo, desde o primeiro ano eu ando cobrando isso de vocês. Você vai sair daqui sem saber isso. Depois, quando você estiver lá fora, não diga que eu te avisei. Caraca, minha mãe fosse professora, ela ia falar de jeito pra mim. Depois, não fala que eu te avisei. E aí, o que é direção e sentido? Direção, conversa lá com meu pai, e sentido é a mesma coisa, mas estudando, direção é horizontal, vertical, diagonal. Sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás. São duas coisas diferentes. Beleza? Certo? Aí, ele não quer saber módulo. Módulo é valor. Ele só quer saber, só fazer a análise. No exato instante no qual a carga entra na região do campo magnético, com o vetor velocidade de posição horizontal, realmente está na horizontal aqui, né, entrando no plano, conforme indicado na figura acima. Então, ele quer saber qual é a força magnética que essa partícula recebe. Mais fácil do que pintar Bob Good.
Não, aí também já é demais, né, velho? Aqui, brother, ó. Acabou de fazer essa análise. Acabou de fazer essa análise. Regra da mão esquerda, você está esquecendo de usar. O campo magnético não está entrando no plano? A velocidade não é para cá? Então a velocidade deveria ser para cima, mas não é. Por quê? Então ela é para? Qual a opção que eu tenho que marcar? É pegar o... Não, velho, mão esquerda. Ele não perguntou sentido horário, anti-horário, não. É só aplicar o que ele entregou. Mãozona esquerda, resolveu. Opa, não, negativo para baixo. A letra B, acabou. Que ia girar. Não, ele quer saber aqui, ó. Alternativa que indica o vetor da força magnética. No exato instante. No exato, no que ela entrou, ela vai ser puxada para baixo. Agora você fala assim, que descreve a orientação quando ela estiver dentro do... Aí ela vai descrever como? Aí ela vai ser assim mesmo. Vai ser meio que puxando aqui o tempo inteiro. Entendeu? Mas ele vai te cobrar se é sentido horário ou anti-horário. Então, exercício, se não me engano, é o próximo. Então, faltou... Não, faltou aí... Não foi física, faltou foi o quê? Interpretação de texto. Leitura. Atenção. Pois é, tem que aplicar. A 2 aqui, só para a gente fechar. Vou ler ela aqui rapidinho. A força magnética que atua na partícula elétrica é expressa pela seguinte fórmula. Força é igual a Q vezes V vezes B vezes seno de θ. Que carga elétrica da partícula, V, velocidade da partícula, B, campo magnético, o ângulo θ aí, né, entre a velocidade da partícula e o campo magnético. Depois eu vou explicar isso melhor nesse exercício. Admita 4 partículas elétricas idênticas, P1, P2, P3, P4, penetrando com velocidades de mesmo módulo. O que significa isso, professor? Velocidade de mesmo... São iguais. Se uma tem 10 metros por segundo, a outra tem 10 metros por segundo, a outra também tem 10 metros por segundo, a outra 10 metros por segundo. Ficou claro, né? Não tem nem como não ficar mais claro que isso. Ficar claro demais, nós não chega. É uma piada, entendeu? Em um campo magnético B, uniforme. E está indicado aí. Se a gente olhar de frente, ele está indo para a esquerda. Conforme ilustra o esquema. Neste caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é... Dessas 4 partículas aqui, ó, P1, P2, P3 e P4, meu Deus do céu. Vai lá, dá lógica. Boa. Se for contra a correnteza, tem que usar mais 3, velho. Então seria o P4, não? Por quê? Porque siga pela mesma lógica. Ou indo contra a correnteza. Tinha que usar mais força para subir. Isso, boa. Só que lá é uma analogia. A analogia vai bater certinho? Só analogia. Lá, na ideia da vida real, deveria ser isso mesmo. Só que por isso que o professor está aqui. Por isso que eu estou aqui. Por isso você vai deixar o like. Essa ficou boa também, hein? Tô ficando bom nesse trem. Presta atenção rapidinho. Aqui a gente usa aquela analogia só para ter uma noção que quando a partícula entra numa corrente, ela vai sofrer alguma coisa. Só que aqui entra um detalhe extremamente importante, que é o próximo tópico depois desse exercício. Que são os casos particulares. Quando a partícula entra na mesma orientação do campo magnético, ela não sofre nada. Ela entra e sai normalzinha. Ela não vai nem para cima, nem para lá, nem caminho. É mesmo que ela entrar no campo magnético e nada mudar nada. Nada mudar, atingir ela. Fazer ela mudar a orientação dela. Se ela entrar no sentido oposto, também ela não muda. Então, o que fica claro? Ângulo zero entre a velocidade e o campo. Quando o ângulo for zero, a força magnética é zero. Quando o ângulo for 180, também é zero. Porque seno de 180 vai dar zero. Beleza? E aí, quanto mais ela tem um ângulo, seja de 15, 45, 60, aí ela vai sofrer força magnética. Só que no ensino médio, os mais comuns de você deparar é ou quando o ângulo é zero, ou 180, ou o ângulo é 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, é na hora que ela sofre a maior força magnética. E se eu for analisar aqui, ó, a partícula P3,
O campo magnético está aqui e ela está entrando aqui. Ela tem um ângulo de 90 graus. Então a AP3 é a que sofre maior força magnética. O ângulo de 90 graus, gerado entre a velocidade e o campo, é a que gera a maior força magnética. Abaixo disso é menor, igual é zero, o sentido oposto é zero, a força magnética. Então, de 90 graus é o que sofre maior. Nesse caso é a P3. É P3 a resposta de falar. Falou, valeu, obrigado. Bom lanche, bom descanso. Você contaminou a Jacão aqui. Meu Deus do céu. Que o Senhor me blinde e me proteja.